Então vamos falar hoje sobre o novo filme do Hayao Miyazaki, O Menino e a Garça. O filme aí de 2023, do ano passado, já recebeu esse ano o Oscar de melhor animação. Então vamos falar mais desse filme, já postei uma sequência de histórias, já mandei texto no e-mail e vou partir dessa mesma análise para falar de uma maneira mais livre com vocês aqui, beleza? Então o cenário, o tempo é ali a Segunda Guerra Mundial. O filme inicia com um alto-falante anunciando um bombardeio, e aí o pequeno Marrito descobre que a sua mãe está no hospital que está pegando fogo. Ou melhor, ele descobre que o hospital no qual a sua mãe está pegando fogo, e ele vai ao seu encontro. É interessante que ele vai, volta um pouco, troca de roupa e vai novamente. Então ele segue um certo formalismo ali, que você vai ver em outras cenas, como quando ele vai entrar na casa de sua tia, a sua então nova casa, e tira os sapatos, para só então entrar e além dele estraga os sapatos. Depois nós vamos ter, já no outro mundo, essa coisa do tabu, ele ter quebrado um tabu, ser uma coisa absurda ali naquele mundo. E quem sabe isso seja algo intencional, que retrate talvez um formalismo exagerado ou apenas um bom formalismo, algo talvez marcante na infância do Hayao Miyazaki, levando em consideração o caráter autorreferente que vai estar presente durante a narrativa. Então é algo a se observar. E lá vai ele com seu pijama que lembra Vidas ao Vento, naquela cena maravilhosa, onde ele corre entre as chamas que parecem pássaros de fogo, que remetem à personagem que vai aparecer posteriormente, que tem essa relação com o fogo. Depois nós vamos ver, vou tentar não dar spoiler nesse vídeo, mas nós vamos ver que essa personagem tem, né, digamos, uma relação com a mãe do Marito, que tá, né, que infelizmente morre dessa maneira trágica. E aí tem uma frase chave dessa outra personagem: eu não tenho medo do fogo, lá na frente, né? E o fogo traz esse elemento alegórico da liberdade, por um lado, né? Isso para as asas também, né? Que vão aparecer, os pássaros que vão aparecer, mas também de uma fúria, né? De um sofrimento, ou seja, é como se fosse um sofrimento redentor, essa coisa do personagem alcançar o seu objetivo, ou seja, alcançar um sucesso, alcançar uma redenção através do sofrimento, através da dor, através de uma prova, né? E esse amadurecimento, né? Desde a viagem de Chihiro tem essa coisa do amadurecimento através do trabalho. Aqui o amadurecimento vem não só através do trabalho, mas também de um sofrimento, também de um sacrifício. Claro que o trabalho em si é um sacrifício, mas aqui é algo que vai além, vai para o campo de um sofrimento que exige um esforço interior de suportar aquilo dali. Aí vai ter visões depois com essa coisa do fogo também, com a sua mãe novamente. E devido infelizmente, a morte de sua mãe, ele vai morar com a sua tia, que posteriormente, né, vai casar com o seu pai e vai estar grávida de um filho do seu pai. E ela já fala: olha só, esse aqui é o seu irmão, você agora vai ser meu filho. E talvez ali já haja um elemento dramático interior da personagem, que agora está grávida e vai ter que cuidar do filho de outra pessoa, que por acaso é a viúva do seu esposo, que também é sua irmã, e ele é o seu sobrinho e agora vai ser o seu filho e vai ser irmão daquele que é de fato o filho, digamos, legítimo, né, do casal ali. E claro que isso carrega uma certa dramaticidade da mulher que vai tentar amar os dois igualmente, que vai tentar dar o mesmo cuidado para os dois e que vai tentar assim não só agradar essa vida que está sob a responsabilidade dela, mas também o senhor, seu esposo, né, que ela vai obviamente tentar agradar cuidando bem do filho dele. E ela se cobra, ela diz posteriormente que fica muito mal porque ele se machucou, que ela devia ter defendido, cuidado dele. Ela é muito cuidadosa, oferece chá e tudo. Ele, por outro lado,
é um tanto arisca, ele, por outro lado, vê aquilo tudo de uma maneira muito estranha, obviamente, é difícil para ele entender, assimilar tudo aquilo, e tem uma relação com o pai também, que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, e ele não trata ela tão bem assim. Nós temos aquela cena que ele vai lá, ela tá tendo enjoos, e ele fala pouquíssimo, vai embora, até que lá na frente ela vai explodir, vai dizer que odeia ele e tudo mais. E em uma cena que deixa ali um pouco aberta a interpretação, ao meu ver, de até que ponto ela está em sua consciência, até que ponto está sendo manipulada pela pedra. Mas acredito que a pedra meio que traz à tona algo que possivelmente estava nela, um certo ódio que possivelmente estava nela, trazendo assim uma certa complexidade e ambiguidade para a personagem. E o Marrito naquela cena maravilhosa, na qual ela grita com ele, com expressões maravilhosas, assim, de um traço de animação incrível, e ele resiste àquilo, então ele não se deixa abalar por aquilo, né? Ele resiste e tenta cuidar bem dela, tenta convencê-la, enfim, tenta é caridoso com ela, naquele momento em que os papéis vêm e parecem ser uma força, né, impedindo ele de ser bom e tentando puxá-lo para fora, seguindo ali, porque está quebrando um tabu, né? Esses papéis já haviam aparecido, algo semelhante na Viagem de Chihiro, ela com o Haku ali, mas aqui é como se o Miyazaki tivesse conseguido dar um passo a mais a nível de força visual, que tem aquela cena ali, enquanto arte visual é uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, temos aí essas complexidades então do personagem, o Mahito também aí nesse drama, né, de como vai lidar com tudo isso, e o Mahito também passa por uma transformação. Então, ele inicia meio ali estranhando tudo aquilo, ele vai e se fere com a pedra, eu acho que em parte para chamar a atenção do seu pai, um ato de rebeldia contra o seu pai, mas depois ele vai atrás da Natsuko, em parte para agradar o seu pai, porque sabe que o seu pai gosta dela, né? Eu conversava com meu irmão e ele ressaltou essa frase, ele fala, mas o meu pai gosta dela. Então, por um lado, claro que há a vontade dele de ajudá-la, né, enquanto pessoa, mas também essa coisa do pai dele, que é um processo também de mudança, de adaptação, de evolução do personagem em relação ao pai. É interessante essas conversas, né, a respeito de filmes. Eu e meu irmão passamos um bom tempo conversando sobre esse filme, e é isso que é cinema, né? Você consegue tirar coisas do filme, outra pessoa tira outras coisas e de repente as duas coisas se encaixam, se complementam, e é isso que é interessante nos clubes do filme, né? No nosso clube do filme, o Cine Clube Anima, nós fazemos justamente isso com diversos filmes, inclusive o próximo filme é também uma animação do Estúdio Ghibli, que é O Túmulo dos Vagalumes, do Isao Takahata, um filme lançado ali junto com Meu Vizinho Totoro, e é um filme assim, né, muito profundo, um filme triste, um filme com muitas camadas a serem analisadas. Eu tenho certeza que os membros ali do clube vão trazer também suas visões muito, né, próprias, e enfim, a gente vai compartilhar isso aí ao mesmo tempo em que eu auxilio nesse processo de compreender melhor o cinema enquanto arte, né, enquanto técnica, etc. Então, entrem aí para o Cineclube para poder participar dessa reunião, né? Clique aqui no link da descrição, que aí vocês conseguem participar da nossa próxima reunião, caso você esteja vendo esse vídeo próximo da sua data de publicação, né? Essa cena que o Marito corre, eu lembrei também daquela cena da Princesa Mononoke, do Isao Takahata. E talvez essa cena isoladamente não desse para ter uma probabilidade maior de ser uma referência, mas levando em consideração as demais referências que temos ao Isao Takahata, e inclusive a figura do tio-avô, que pelo que eu vi o próprio Miyazaki confessa que havia uma inspiração do tio-avô no Isao Takahata, inclusive o modo como o tio-avô se despede ali e deixa um sucessor. Eu acho que o Hayao Miyazaki viu muito do Isao Takahata indo e deixando, né, os seus sucessores, um estúdio e animadores que vão ter essa missão
de dar continuidade a essa arte para a qual o Isao Takahata deu tanta contribuição, né? E o Miyazaki como amigo, como sócio, como artista rival, com certeza tem algo de muito afetivo aí nisso tudo, né? Alguns viram ali no teu avô o próprio Hayao Miyazaki, meio que se despedindo e tudo mais, e eu não sei se é bem por aí, viu? Primeiramente porque não sabemos se isso de fato é uma despedida, né? Se fala muito a despedida de Hayao Miyazaki, não se sabe se é uma despedida, talvez ele faça outro filme ainda, se der tempo, e há informações aí de que ele já está, na verdade, fazendo outro filme aí, né? E em relação a isso também, não me parece muito do perfil do Miyazaki ter essa autorreferência toda, né? Ele tem uma autorreferência biográfica, mas não essa coisa meio narcisista que seria você se colocar como um personagem que é um deus, né? Praticamente um deus ali na narrativa. Bom, então logo aparece a garça, né? O menino e a garça. Qual é o papel ali da garça? A garça acaba não tendo um papel tão fundamental quanto se poderia esperar, seguindo o título, mas tem um papel muito importante que é de ser o guia. Então aquele guia, né, o Haku, esse guia que aparece tantas vezes em narrativas como essa, entre o mundo dos homens e o mundo espiritual. Acaba ela não sendo a única guia, a própria Natsuko vai ser uma guia, a própria Hime depois vai ser uma guia, a própria avó também vai ser uma guia. Eu posso em algum momento confundir os nomes aí, então vocês ignorem, né? Caso eu faça isso. Eu sou péssimo para lembrar nomes. A Kiriko, que é a velhinha, né? Que vai também ser uma guia. Esse filme, o Hayao acaba, né, saindo mais subindo um patamar a mais. Eu acho que, de fato, pode ser o melhor filme, o maior filme do Hayao Miyazaki, viu? Aparece a garça, ela aparece de início como vilã e ela tem muito da coisa da estética do vilão, então a voz, a estética feia, muitas coisas ali corroboram para isso. Depois ela manipulando os sapos como esse sinal um tipo de castigo divino. Você tem isso lá no Gênesis, você tem isso no Magnolia, e aí os peixes puxam ele e tem essa coisa do abismo, ele desce na água e isso descer no abismo é um símbolo de um processo de redenção da pessoa ou da humanidade. Nós temos isso no Cristo. Cristo desce ao mundo dos mortos, à mansão dos mortos. Claro que a lei não vai se redimir sem redimir a humanidade. Em obras como O Senhor dos Anéis, você tem o Gandalf, por exemplo, nos Seus Anéis, descendo um abismo, né, para depois ressurgir. Então a tia dele vai lá com uma flecha, uma mulher grávida, mas que tem esse protagonismo feminino tão presente também nos filmes do Miyazaki, de ir lá e ter um ato de valentia, de heroísmo, né? Um ato de bravura, mas depois ela vai ser a pessoa que vai ser salva. E o Mahito também sempre carregando essa bravura, sempre sendo um soldado ali, né? Tendo uma coisa estética ali que remete a um soldado, enquanto o pai dele não vai de fato para o campo de batalha, tá ajudando na guerra de uma maneira mais burocrática e empresarial. Ele seria um tipo de soldado que vai lá e ajuda, né? De fato as pessoas. Então, de início, isso pode representar um pouco da rebeldia dele, mas depois ele talvez entenda que são papéis diferentes, papéis importantes, que ele vai vendo ali no outro mundo como cada coisa, cada pessoa tem o seu papel, tem o seu chamado, tem o seu campo de ação. Então, enfim, ele vai lá e vai para esse outro mundo, né, com a garça. Depois ele vence a garça, digamos assim, e a garça acaba sendo mais um personagem agora galhofa, um personagem cômico, um personagem mais, né, idiota. E é uma transformação muito interessante. Nós vemos que o vilão não era ela e que na verdade o filme não tem vilão, o que pode gerar um certo desconforto. Esse não é o único elemento assim que foge de uma narrativa mais hollywoodiana, mais convencional, com uma progressão linear narrativa convencional. Não é bem assim. Então o filme tem um certo labirinto narrativo, o filme não tem vilão, você tem a pedra que fica no meio ambíguo, o filme não é muito explicativo, ele é alegórico, não está dado, está aberto a interpretações, apesar de ter uma linha de sentido primário, óbvia, que você vendo com atenção, prestando atenção, você consegue sim pegar, né? Diferente do que alguns disseram, os que dormiram no filme,
os que não entenderam nada, que precisam rever, que precisam ver com mais atenção, que precisam se acostumar a esse tipo de narrativa que o Hayao Miyazaki traz. E tudo isso acontece, a garça abre para tudo isso, e quando ela se transforma, o filme, nós vemos um tipo de narrativa específica que funciona, que dá certo, que fica legal, apesar, né, de que alguns discordem, mas o fato é que fica legal sim, é só ver com atenção, ver com jeitinho, que você pega bem as temáticas, que são temáticas profundas, que são temáticas boas, e tudo isso com animação maravilhosa, né? Com um clima muito bom. O silêncio se faz presente, né? O tão amado aí pelos fãs de Estúdio Ghibli. Silêncio. Aqui tem momentos muito pontuais, é quase Bergmaniano às vezes. O Mahito ali é salvo pela sua tia Natsuko, é Natsuko, acho que sim. Mas depois ele vai entrar no bosque e tudo mais, né? E o bosque traz esse simbolismo do túnel, que é a passagem do mundo, né, dos homens para um outro mundo, o mundo dos espíritos. Tem isso lá no Totoro, tem isso no Chihiro, tem isso no Sonho de Akira Kurosawa, tá aí no folclore japonês isso daí. Ele vai lá e é salvo, então, a figura materna ali então, tem um protagonismo feminino que sempre tem nos filmes de Miyazaki, mas aqui ganham também um teor, né, de defesa, de cuidado materno, de cuidado pela vida, assim como uma mãe tem um cuidado pela vida. Tem isso na tia dele, que está ali ajudando ele, que está grávida, inclusive. Tem isso na Rime, que está ali salvando os Warawara, que são formas de pré-vida, digamos assim. Tem a Kuriko, que cuida dele, que ensina ele a tratar peixe. Então, a esse cuidado materno que traz o protagonismo feminino que já tinha, com esse olhar mais específico aqui nessa obra do Hayao Miyazaki, mais sensível, e que complementa essa visão do filme que é muito voltada para a vida. No final das contas, é, como disse o Miguel Forlan, um hino à vida. E hino, quando se fala da composição musical do Joe Hisaishi, dá ainda mais força para essa temática. Porque nós temos o retrato da criação, o retrato da harmonia do mundo e como tudo isso existe em prol da vida humana. Quando o tio-avô, de uma maneira equivocada, apesar de ser um velho, nos filmes de Hayao Miyazaki nós temos três faixas etárias. Temos a criança, que representa a esperança, o adulto, que representa um tipo de teimosia que acaba gerando problemas, e o velho, que é a sabedoria. O Mahito é a esperança, a tia dele, com a ambiguidade pela qual ela passa, moral, ela traz problemas, e a Kuriko, que apesar de ser adulta, acaba ajudando, mas ela é, na verdade, uma senhora, né? Que é que tem já sabe ali da dinâmica da antiga casa e tudo mais. E a Rimi tá mais para criança, né? Que vai ajudar o Mahito. E o tio avô, apesar de ser um tipo de Deus que dá uma harmonia ao mundo, isso é uma coisa de um valor que o Hayao Miyazaki traz em um mundo relativista. O Hayao Miyazaki traz um valor absoluto, então existe uma harmonia, uma ordem absoluta no mundo, e isso não é subjetivo, então existe uma beleza, né? Aí quando você vai para geometria espacial, as formas geométricas conseguem ser equilibradas, a ponto de até quando você vai para a geometria plana, você não consegue equilibrar porque está no plano, mas você consegue ver também a harmonia, que seria o equilíbrio, né, se fossem figuras espaciais. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem esse modo de montar essas três figuras não é harmônico como é esse modo de montar aqui, né? E os traços troncho aqui, né, obviamente impediria também um equilíbrio. Então, se eu soubesse desenhar bem aqui os tracinhos e tal, você teria um equilíbrio também maior ainda, uma harmonia maior, e portanto seria uma coisa mais bonita, né? Então existe a beleza, o pôr do sol é bonito, quem não gosta tá errado, quem acha feio tá errado, né? Então ele traz esses valores, essas tradições, sempre fincado ali, claro, numa coisa mais orientalista, e que é útil para a nossa imaginação e para a imaginação das crianças que assistem, né, uma obra como essa.
mas eu falava do tio avô como ele traz essa figura da criação também, mas naquele mundo, e ele tem um olhar, né, ele se equivoca ao ter um olhar pessimista sobre o nosso mundo, então os humanos vão se destruir, blá blá blá, mas a esperança de que a vida humana é maior do que isso, de que a alma humana vale muito mais do que os problemas que o nosso mundo pode trazer. Então, eu falava até com um aluno meu que estava ansioso para ver esse filme, que inclusive teve a sua primeira experiência no cinema com esse filme, primeira vez que ele foi no cinema, foi para ver esse filme, e eu perguntava o que ele tinha tirado ali de temática, e ele falava que percebeu que o mundo é difícil, mas ao mesmo tempo é bonito. Ele viu que o filme retrata isso daí, né? Inclusive, foi uma experiência maravilhosa, né? Para quem gosta do Estúdio Ghibli, eu nunca vi um filme do Estúdio Ghibli no cinema antes desse, né? Não havia visto. E obviamente foi uma experiência maravilhosa e ver logo esse filme que é o ápice da animação, ele conseguiu superar a animação das obras anteriores. Eu diria até que superou as obras anteriores, né? Eu arrisco dizer que é o melhor filme do Hayao Miyazaki e será o maior filme do Hayao Miyazaki, e que talvez não seja nenhuma despedida, né? Se fala muito de despedida, mas quem sabe, talvez ele faça outro. Dizem que ele já está até fazendo outro filme, quem sabe dê tempo dele concluir aí outro filme, como diz o Goro Miyazaki, o Goro Miyazaki, ele precisa criar para viver, né? É um conjunto de possibilidades ali. Então, você tem a pedra, por exemplo, que é uma figura sem rosto, um tanto enigmática. O filme abre um pouco ali para outras, como eu falei, né, para várias interpretações, mas a pedra tem um simbolismo ali do uma pedra fundamental, né? Cristo edifica a igreja sobre uma pedra fundamental. Então, a pedra tem esse símbolo de algo concreto, de algo edificante, né? E quando se fala de coisas absolutas, de coisas concretas, de um valor real, e o que vale mais que a vida humana, né? E aí a criação inteira é em prol da vida humana, enfim. Então você tem aí, inclusive o filme acaba escapando ali, colocando a vida humana acima, né, dos espíritos, da natureza, etc., sob certa perspectiva. Então tudo isso eu acho que traz muito mérito para esse filme e faz que seja, com certeza, um grande filme, né? Um filme que, além de bem feito, é profundo, é grande e se torna um clássico absoluto para a história da humanidade, para a história do cinema. Então agora vamos esperar ver o que sai mais do Estúdio Ghibli e nos vemos aí no próximo vídeo. Essa foi uma conversa mais livre, né? Alguns detalhes a mais eu posso não ter falado aqui, mas tem na sequência de stories, e quem está na lista de e-mails recebeu um e-mail. Você pode deixar o seu endereço de e-mail aqui nos comentários do vídeo também, se quiser receber e não tiver ainda na lista de e-mails e quiser ir recebendo os e-mails ali do Anima Cinema. Então é isso aí, abraço, até o próximo vídeo.